Corinthians. O que é o Corinthians? O que é o Corinthians na minha vida? Hoje é um vídeo sem roteiro. Eu vou falar aqui da minha cabeça. Não é pós-jogo, não é pré-jogo, não é sobre as situações do Corinthians em si, das políticas do clube. Mas o que o Corinthians representa na minha vida? Muito. Eu não me lembro, como muita gente, quando eu passei a ser corintiana. Eu me lembro de já ser corintiana. Eu tinha, principalmente, as minhas tias, mais uma, que além de muito corintiana, tinha os posters na casa, no quarto do Marcelinho Carioca, e do time em si, mas principalmente do Marcelinho. E tia, se não for isso, isso é o que a minha memória lembra. E o Corinthians é isso, né, gente? Essa força é algo inexplicável que você sente. E eu, que não tenho religião, é como entendo quando as pessoas falam. É como se fosse. É algo que tá ali intrínseco, sabe? Que eu não consigo medir. E eu tive algumas situações, eu quase não ia a jogos por morar em uma cidade distante, mas lembro muito bem do rebaixamento em 2007, que eu chorei demais, eu chorei copiosamente. Quando o Ronaldo chegou, porque eu já era fã do Ronaldo, e desde pequena, né? Então o Corinthians representa para mim o que é o futebol e o quanto é gostar. Porque além de corintiana, eu queria muito jogar futebol e tinham muitas sanções veladas, né, para as meninas. Mas o Corinthians, torcer para o Corinthians, me dava essa abertura no meio social. Ser torcedora fanática. E aí é isso, teve essas situações em 2014, no meu último ano de faculdade. A gente vai a um jogo que é do Corinthians. Eu lembro que foi um empate de 1-1. E era a minha primeira vez vendo o Corinthians em São Paulo, no Canindé. E ali a gente teve uma situação bem difícil. Nós fomos com camisetas rosas, que fazíamos campeonato na faculdade, e fizemos camisetas rosas e camisetas verdes. E fomos com a rosa pro jogo. E a organizada não deixou a gente entrar, a gente teve que trocar de camiseta. E eu passei por uma tristeza muito grande. Ainda assim, não consegui deixar o Corinthians de lado, né? Não consegui sair. E fui tendo um entendimento, né? Toda a situação machista do futebol, que já tinha, mas sobre aquela específica. Então eu fiquei alguns anos assim, acompanhando mais de longe, coisa que eu nunca fiz. E depois voltou. Principalmente, bom, se passaram mais de 10 anos, eu ainda acompanhava, tá? Não é que eu deixei de acompanhar, mas ferrenhamente até aquele momento de 2014. Daí, ano passado, eu fui no Jogo das Brabas e perdi até, né? Eu perdi esse momento em que o Corinthians começa a valorizar o futebol feminino, em que começam, inclusive, a ter camisetas rosas, né, do Corinthians dentro do estádio. Não nessa proporção que a gente foi, várias pessoas, né? Mas uma mudança. E voltei ano passado ferrenhamente a acompanhar. Fui ao meu primeiro jogo na Neoquímica Arena, das mulheres, das Brabas, e foi incrível. A torcida, a organizada estava lá, que é a final do Brasileirão. Espero ir de novo agora. E é isso. E eu lembro 2012 voltando, então não teve como.
E, como diz o Sócrates, o Corinthians é essa força que a gente não consegue explicar. É um sentimento que bate e você fica assim, sabe? Sem saber. É de um amor muito grande. E aí entendo as pessoas que falam, ser corintiana é diferente. Porque não importa se o nosso time está perdendo, está ganhando. O que importa é torcer para o Corinthians. É isso que importa. O que importa é você se identificar com aquela instituição. É isso que importa. Então, ser Corinthians é um sentimento realmente inexplicável. Vou repetir mais uma vez. E as coincidências da vida, né? Eu lembro de 2012, a Libertadores, mais do que o Mundial. Aquela expectativa de ganhar um título que a gente nunca havia ganhado. E o sentimento de choro novamente. E foi isso, assim. E todas essas situações passadas, espero de uma melhora, né? Melhora do Corinthians. E aí as coincidências, só para não perder o fio, as coincidências da vida, né? O Corinthians, dia 1º de setembro, fez 115 anos, eu tô gravando esse vídeo no dia 3. E também é o dia que regulamentou a profissão de educação física. E, então, para mim, são dois marcos. São dois marcos que eu faço educação física depois de já ter feito uma faculdade. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso até esse ano, que são dois marcos. O Corinthians aniversariar e fazer a educação física no mesmo dia, né? Ter a data. É isso. É café. Obrigada, Corinthians. E aí, para terminar, depois eu repetir o que eu já falei, eu não me lembro, né, de quando comecei a torcer pro Corinthians, mas eu acredito eu, além de amar jogar, foi o meu primeiro contato com o futebol. E essa paixão pelo Corinthians e pelo futebol, eu nem sei quando ela começa. E mais uma vez eu repito, o que importa em ser corintiano e ser corintiana é torcer para o Corinthians. Na alegria, na tristeza, em todos os momentos. Um beijo, até a próxima. Vai, Corinthians!